Bem-vindos ao podcast onde a gente conecta pessoas, conta histórias, troca ideias e coleciona lugares. Eu sou Kepler Lafayette e nosso convidado de hoje é o advogado Tiago Lapenda, que é doutor em Direito, tem LLM pela Northwestern, ele tem pós em fusões e aquisições, tem curso também lá na Berkeley, International Business Transactions. Ele é advogado, professor e autor, especialista em direito civil com atuação internacional, mais de 20 anos de experiência na área jurídica e estamos prestes a descobrir como ele transforma ideias em ações. Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente vai começar nossa conversa pelo primeiro bloco. Quem é você e como foi sua jornada? E para começar, minha pergunta. Que lembranças da sua infância te conectam ao direito e à figura do seu pai como advogado? Poderia nos contar um pouco sobre como essa influência paterna moldou sua visão sobre a advocacia e quais valores você herdou dele? Boa pergunta, Capelinho, boa pergunta. Na verdade, eu entrei, né, no curso de Direito muito novo, ainda com 17 anos, e nessa época eu já era meio que um secretário barra estagiário do escritório do meu pai, então foi lá que eu aprendi, é, tive assim a motivação de estudar Direito e durante toda a faculdade foi o meu guia, né, fui estagiário, depois virei advogado do escritório com ele. E lá que eu aprendi os valores de ética, profissionalismo, responsabilidade, respeito com o cliente. Então, foi minha base. E a paixão pelo náutico herdou de quem? A paixão pelo náutico é uma paixão forte, viu? Herdei da família do meu pai também, meu avô, João Batista Maranhão Lapenda. Ele levava, não todos os netos, mas alguns netos sempre acompanhavam vovô Lapenda aqui nos Estados Aflitos e a paixão começou com ele e continua até hoje em respeito, em memória e em recordação a ele. Além do seu pai, quais outras figuras ou experiências influenciaram sua escolha pela carreira jurídica? Naquele momento, naquela época, foi basicamente meu pai, mas sem dúvida, ao longo da carreira, eu cruzei com grandes advogados, tive a oportunidade de trabalhar com grandes advogados e aprendi muito com eles. São quase 20 anos, né, mais de 20 anos, na verdade, de prática jurídica e ao longo da carreira eu tive, assim, a sorte de conhecer grandes colegas e grandes advogados. Como sua paixão por história se reflete na sua atuação como advogado, especialmente em direito internacional? Então, Caprinho, é outra pergunta interessante. Lá atrás, a história, eu sempre gostei muito de história e era enfim, uma paixão muito romantizada. Como eu trilhei pelo direito internacional privado, então a atuação é prática, não tem muito de história. E direito internacional público, ele está mais conectado com a história e aí fica para as horas vagas. Para quando a gente tem um tempinho livre, dar uma lida e reciclar, mas basicamente eu não tenho a história hoje na minha atuação profissional, mas não. Perfeito. Você teve a oportunidade de vivenciar diferentes culturas jurídicas estudando na Europa e nos Estados Unidos. Qual que você acha que são as principais diferenças que você herdou em relação à cultura brasileira? Então, Caprino, de fato, eu tive essa oportunidade na vida. Em 2007, eu passei um tempo morando em Portugal, onde eu fiz o mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Depois de 2013, eu fiz um curso de extensão na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E, finalmente, em 2015, no Northwestern, em Chicago, onde eu fiz um outro mestrado. O que eu posso falar para vocês é que isso foi muito enriquecedor na minha carreira. A grande diferença da sala de aula, das salas de aula no exterior para as salas de aula no Brasil, é a seriedade, tanto do corpo discente quanto do corpo docente. Então, um estudante de direito, né, da Europa ou nos Estados Unidos, eles levam o curso muito mais a sério do que o estudante, principalmente em universidades privadas aqui no Brasil. Tem diferença assim de quantidade de aluno por sala? Tem diferença de quantidade de aluno por sala e a diferença é muito mais qualitativa do que quantitativa, Isso aí. porque quem tem a oportunidade de estudar fora direito, eu estou falando especificamente de direito, tem uma visão, uma pegada muito diferente da grande maioria do estudante universitário aqui no Brasil. Como suas experiências acadêmicas lá no exterior mudaram sua visão de direito e da advocacia? Excelente pergunta também. As minhas experiências internacionais, elas me possibilitaram ver que o direito ele está conectado com o mundo. O direito se resume a
a um país, a uma jurisdição. Então, não é possível você, claro, com as limitações que nós temos para exercer a advocacia contenciosa, né, fora, no exterior, o direito ele é muito amplo, ele é muito conectado, a gente consegue sim exercer a advocacia consultiva ao redor do mundo sem problema nenhum. Dos seus títulos acadêmicos, qual foi o mais desafiador e por quê? É uma outra pergunta interessante. Todos foram desafiadores, eu tive assim que dedicar uma porção de tempo e de muita energia para todos eles, mas sem dúvida a graduação, tanto pela extensão, né, foram 5 anos, como pela minha pouca idade, eu era muito jovem, muito imaturo, eu acho que foi o mais desafiador. Mas a primeira experiência no exterior, em Portugal, nos anos 2007, 2008, também foi muito desafiadora. 2007, 2008 eu tava lá também. Estava lá também. Ah, 2008 foi um que eu fui, pô. De que forma a sua experiência com a paternidade tem sido diferente do que você imaginava? Totalmente diferente de tudo que eu imaginava. Totalmente imprevisível, mas eu tenho sido muito feliz como pai. As Marias realmente agregaram muito valor e muito sentido à minha vida. Então eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. E todo dia é um desafio novo, né? Você sabe bem disso. Sei, eu não tive experiência em dose dupla, mas eu sei. E só um foi. A primeira coisa que me pegou foi a falta de sono, bem no começo. Não é fácil, não. De que forma, como você equilibra as demandas do trabalho com a busca por qualidade de vida e bem-estar? É muito sazonal, Capinho. Quando o escritório dá uma trégua, a gente tenta ir à praia, fazer um surf, dar uma viajada, mas a rotina do advogado internacionalista, a gente trabalha com muitos fusos horários, né? E Então, muitos domingos eu viro à noite para atender uma demanda na China, por exemplo, na segunda-feira de manhã. Mas quando a pauta não tá cheia, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento. E dá uma surfada, viu? isso aí. Constrangimento nenhum. Tá certíssimo, tá errado não. O cara tem que mesmo aqui equilibrar. Eu vou. Isso aí. Como é que você define sucesso? Quais são os seus objetivos para o futuro, tanto na vida profissional quanto pessoal? Bom, eu defino o sucesso como a possibilidade de você aproveitar o tempo da forma que você quer. Eu acho que liberdade hoje é muito mais relacionada a desfrutar o seu tempo livre do que ao sucesso financeiro, por exemplo, que é muito importante também. Mas sucesso, eu diria que é liberdade. Eu vinculo muito o sucesso à disponibilidade de tempo, você poder fazer o que quer, quando quer, e do jeito que quer. Isso aí. Para o futuro, enfim, o futuro de nós todos não é muito incerto, mas eu pretendo passar um pouco de tudo que eu vivenciei para as minhas filhas, para minha família, e seguir aí com muita fé neles. Embora. E aí a gente chega ao fim do primeiro bloco e já emenda logo pro segundo. Falando um pouco agora do teu escritório para a gente ir pro segundo bloco. Foi em 2016, em meio a um turbilhão de mudanças em sua vida pessoal, que você decidiu abrir o Lapena Advogados. O que é que te impulsionou a dar esse passo e como você descreveria a filosofia do seu escritório? Então, a abertura do Lapena Advogados em 2016 foi de fato um momento de muita transição em minha vida, mas eu não hesitei muito não, sabe? Foi uma paixão realmente, a advocacia. Eu sou advogado militante desde antes da faculdade, não poderia ser, mas já estava nos fóruns da vida, nas Xerox da vida. Antigamente a gente tirava cópia do processo, era capa a capa, ia para a fila da Xerox. Então é uma paixão mesmo. E o que eu vejo para o escritório hoje é tentar formar pessoas. O nosso objetivo é formar pessoas, agregar talentos, unificar ou agregar a experiência acadêmica com a prática jurídica e tentar atender bem os nossos clientes, né? Tentar prosseguir. O mercado é difícil, o mercado está muito inchado mesmo. São muitos advogados, muitas faculdades de direito e acaba que é uma concorrência bem difícil. Acho que o Brasil hoje tem mais advogados do que o resto do mundo inteiro, de maneira comparativa, né? Uhum. Mas o nosso propósito é esse, é continuar com tecnicismo e com muita ética. A importância da desburocratização na advocacia, ainda mais mantendo a seriedade da profissão. Como é que você faz para colocar isso em prática no dia a dia? Eu acho que a gente desburocratizar o cotidiano jurídico é uma necessidade. A gente está vendo esse movimento, inclusive vindo um pouco do Poder Judiciário. E é muito fácil, Capilinho, conciliar. Eu acho que você, quando está ao lado de pessoas comprometidas e sérias, a formalidade ela não é tão necessária para vocês fazer
respeitar enquanto profissional. A gente precisa de técnica, ética e pouca burocracia. Isso aí. O Lopena Advogados se destaca, tem um prof... O Lopena Advogados se destaca por ter um perfil artesanal e internacionalista. Poderia nos explicar melhor esse conceito e de que forma você busca conciliar a advocacia artesanal com as demandas de clientes internacionais e também de outras áreas do direito? Quando a gente fala em advocacia artesanal, é mais ou menos dar uma atenção pessoal, personalizada a cada cliente. Então, nós atendemos diretamente os nossos clientes na medida do possível. Os trabalhos são feitos por nós no escritório, não tem chat GPT, GBT, eu nem sei como é que fala. E a advocacia internacional, ela é muito disso. Você tem o pouco a pouco com o cliente, com as grandes empresas, os grandes grupos. E a gente tem conseguido conciliar, ao longo do tempo, essa forma personalizada de atendimento com o profissionalismo que o mundo jurídico e corporativo internacional exige. Quais são as principais características que diferenciam o Lapeyda Advogados dos escritórios tradicionais? É uma boa pergunta. É difícil apontar um item de diferença, porque nós, no final de tudo, somos um escritório de advocacia tradicional também. O que a gente tenta é empregar uma pegada diferente, um atendimento mais personalizado e ter um corpo a corpo maior com a nossa clientela. Mas basicamente é isso. O que é que te motivou a escrever seus livros e qual a principal mensagem que você busca transmitir com eles? Então, boa pergunta. O meu primeiro livro, A Dissolução Compulsória da Personalidade Jurídica, da Pessoa Jurídica, na verdade é um aprimoramento da minha tese de doutorado. Eu escrevi sobre isso, um doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e resolvi dar uma cara de livro, porque é um tema de fato muito interessante, um tema quase sem o tipo de pesquisa nessa área. E o segundo livro, de responsabilidade civil, Direito Civil em Perspectiva, na verdade, que fala da responsabilidade civil, ele surgiu a partir de quase 10 anos de sala de aula, ministrando essa disciplina de responsabilidade civil. E aí eu resolvi compilar um pouco e também dar uma cara de livro para auxiliar alunos, profissionais, as pessoas que eu percebia que no dia a dia tinham muita dificuldade com o tema da responsabilidade civil tradicional, responsabilidade civil consumerista. Então foi uma forma de tentar facilitar a militância de todos nós. Qual a importância da sua dupla nacionalidade ítalo-brasileira para a sua atuação como advogado? Então, a cidadania italiana abre, né, para a nossa atuação com algumas portas. Nós, inclusive, hoje temos uma pequena unidade em Roma, e isso ajuda a captação de clientes, ajuda aos clientes italianos que fazem negócios no Brasil e também aos brasileiros que fazem negócios na Europa, porque a partir de lá nós temos uma atuação em Portugal, Espanha, Itália. Então, sem dúvida, a cidadania italiana ajuda bastante. Retado, que por isso a gente acaba o nosso segundo bloco. Já podemos ir para o terceiro. O que o levou a criticar a vaidade e a ostentação no meio jurídico? Você já se sentiu pressionado a se encaixar nesse modelo? Eu acho que no nosso dia a dia todos nós estamos pressionados a parecer com alguém, a fazer como alguém faz. Então, a maior briga nossa é tentar ter uma forma única de uma personalidade própria. Veja, a crítica é porque eu percebo, né? Percebia muito mais e hoje eu vejo que os advogados. Eu sempre falava, Capelino, em sala de aula, que o cartão de visita do advogado é uma petição bem escrita. Eu sempre falava isso para os meus alunos. Então eu vejo que muitos colocam valores financeiros ou, enfim, conquistas financeiras muito na frente do que deveria ser a atuação profissional, uma petição bem redigida, um processo bem trabalhado, um cliente bem atendido, uma tese bem defendida. Então a vaidade faz com que as gravatas, os carros, as chaves de carro, né, enfim, cheguem na frente do que o tecnicismo. Acho que é uma mão inversa aí. Acho que se você puder agregar os dois, ótimo. Mas caso não, a qualificação é mais importante do que a vaidade. Concordo perfeitamente, ou concordo plenamente. Como você enxerga o futuro da advocacia e quais as principais tendências que impactarão a profissão? Pergunta difícil. O futuro da advocacia, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, aqui no Recife, tá difícil. O mercado é um mercado muito competitivo. Nós temos grandes advogados aqui no Recife. Sem dúvidas, se eu precisasse contratar um advogado, eu teria aqui em Recife algumas excelentes opções, bons profissionais.
A tendência, eu acho que é cada vez mais a desburocratização, essa coisa da advocacia muito virtual, muito Instagram, muita rede social. Eu acho que isso vai chegar um momento aí de... vai exaurir. Repito, é mais ou menos o que a pergunta anterior. Sim. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer live no Instagram ou em outras plataformas quaisquer do que passar um conteúdo. Hoje basta você ter uma conta em qualquer rede social para virar professor. As pessoas se auto-intitulam de professor. Na minha época era diferente, a gente precisava estudar, as aulas eram feitas na mão, o quadro a gente anotava. Então eu não sou tão velho assim, mas de 20 anos para cá tudo mudou. Né? Então acho que isso tem atrapalhado bastante. A jovem advocacia, o pessoal que está entrando agora no mercado, pensa que ter uma quantidade razoável de seguidores no Instagram é ser um bom advogado, ou é ser um advogado bem-sucedido. E na minha forma de ver, não é assim. Você, você é um apaixonado por por história e documentários. Quais obras você geralmente indica para os seus alunos? Olha, eu nunca tive muita oportunidade de conversar com meus alunos sobre história. Geralmente a gente focava no conteúdo lá das aulas, mas eu sempre indico uma boa base de história do Brasil. Eu acho que tudo está conectado, né? A história recente da Europa, a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto bastante de estudar e de ver esse tipo de assunto. Somente guerra, eu gosto muito. Você já viajou bastante, inclusive para surfar. Qual foi a viagem mais marcante que você já fez e por quê? A viagem mais marcante que eu fiz. A viagem mais marcante que eu fiz foi janeiro de 2019, quando eu fui até Beirute, que por pena, né, tá em guerra agora. Eu fui até Beirute, fui até Petra, na Jordânia. E por que foi uma viagem especial? Porque eu saí um pouco da rota do turismo tradicional, digamos assim, e consegui ver que naquela região eles têm uma cultura assim impressionante, que não é bem aproveitada em razão das guerras, do tudo mais que eles passaram e passam até hoje. Mas eu acho que essa viagem foi a que mais me marcou do ponto de vista de como o mundo é maior do que a gente pensa, né? O mundo vai muito além de Lisboa, de Paris, de Londres, dos Estados Unidos, né? O mundo é maior. Verdade. Para finalizar esse bloco, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes que buscam inspiração em suas carreiras e vida pessoais? Em outras palavras, o que você gostaria que as pessoas levassem da sua história e da sua experiência como advogado? Então, Paquinho, há muitos anos atrás, quando eu costumava ministrar aulas para a OAB, eu finalizava minhas aulas com um trecho de uma música de Raul Seixas, aquela Tente Outra Vez. Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Então, eu acho que para todo mundo, para os profissionais mais jovens, os mais amadurecidos como eu, os mais velhos que eu acho que é ter força de vontade, ter muita fé em Deus, muita raça e muita ética. Eu acho que com um combo de boas energias a gente consegue alcançar alguns objetivos. Então, eu diria isso. Não desistam, continuem, estudem bastante, a capacitação é fundamental. Estudar nunca é demais. E fé em Deus. Com isso a gente acaba o nosso terceiro bloco e já vamos direto para o quarto. Vocês se consideram um advogado contra a cultura? Contra a cultura, Sim. não, mas eu gosto muito de utilizar uma hashtag que é Unfollowing the Crowd. Apesar de não ser contra a cultura, eu não sigo a opinião formada das pessoas sobre qualquer, não. Então eu não sou do contra também, mas por isso que às vezes eu me isolo, porque não tem muito que, né? Por falar em hashtag, o que é que significa tudo nosso, nada deles? Pois é, tudo nosso, nada deles. Interessante. É uma hashtag de motivação. É até legal essa pergunta, porque aparentemente algumas pessoas entendem que é uma hashtag arrogante. Tipo, tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles não no sentido da arrogância, mas no sentido de que o que a gente quer, a gente consegue. O que a gente quer, a gente tem que buscar, a gente tem que brigar. Um exemplo disso é o surf. Eu sou um péssimo surfista, tá? Eu não surfo bem, mas eu insisto. Então tem dias que eu consigo, tem dias que não rola nada. E sempre é tudo nosso, nada deles. A gente tem a oportunidade de brigar. Então, se eu já tô tendo a oportunidade de brigar, não posso reclamar. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Não sei meu lema de vida. Às vezes a gente fracassa, não? Se decepciona, fracassa, sofre, mas Faz parte, problema né? no processo. Isso aí. Faz parte. Você mencionou ter mudado sua perspectiva em relação a bens materiais da última vez que a gente se encontrou, na última conversa que a gente teve.
muito em razão, eu acho, de um momento fragilizado antes do parto. E o que é que te levou a essa mudança? Eu acho que, Caprinho, que me levou a essa mudança e a continuar mudando é o amadurecimento, é a vida. A gente vai ficando um pouco mais amadurecido e vai passando a entender que algumas coisas têm muito mais valor do que dinheiro. Só dinheiro não representa quase nada, né? É muito importante, repito. Mas eu tenho tentado focar em coisas que a princípio são acessórios, mas na verdade são principais. Que é o tempo, a qualidade de vida, as boas energias, as boas companhias. Então esse é o meu desafio maior hoje, é criar minha família, meus filhos, né? E seguir essa batalha Diária. diária. Você busca construir uma advocacia mais leve, quebrando paradigmas e desafiando convenções. Quais são os maiores obstáculos que você enfrenta ou já enfrentou ao remar contra a maré nesse sentido? Gigante, né? Gigante. Hoje a perspectiva das pessoas está um pouco diferente, mas antigamente você, por exemplo, surfar um dia de semana é um crime, né? É um crime. Ou não estar de terno e gravata todos os dias é um crime também. Mas eu tenho, assim, brigado bastante para tentar conciliar um estilo de vida um pouco diferente. Focado 100% nas minhas atividades profissionais, porque eu, de fato, estou focado. Mas sempre que tem um espacinho, eu quebro aí esses paradigmas e tento fazer o que dá vontade. Sem holofote, sem Instagram. Como é que você convence seus clientes de que como é que você convence seus clientes de que a advocacia não precisa ser brega e que a informalidade ela pode sim andar de mãos dadas com a competência e a tecnicalidade? Veja, eu tento, mas eu não sei se eu consigo convencê-los, tá? Realmente eu não sei. É um desafio diário. A clientela, a gente precisa se amoldar muito ao tipo de clientela, né? Nós temos clientes mais formais, nós temos clientes que exigem uma pegada mais formal, nós temos clientes mais atualizados, digamos assim, do ponto de vista de comportamento e tá tudo certo. O escritório se amolda ao cliente. Uma palavra que define você. Sinceridade. Qual o filme que você mais gosta? Poderoso chefão. Um, dois ou três? Então, tem uma história de Coppola que ele não sabia, acho que era escrever roteiro, um negócio desse. Aí, só que fez um, dois e três. Aí depois de anos e anos, ele foi tentar na faculdade para entrar, para aprender a fazer roteiro. Não lembro se era roteiro, enfim, alguma coisa técnica lá. Aí, quando ele abre o livro, o primeiro capítulo, Poderoso Chefão. Esse filme é retardo. É muito bom. Um momento que você nunca esquece. Mas esse metade me fez. Um prato que você não resiste. Um carbonara. Uma pessoa que te inspira. Meu pai. Um sonho ainda não realizado. Sou Fabinho. Eu tenho que ser sincero, né? Um lugar que você ainda quer conhecer. Austrália. Tenho voltado a pôr na história. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Calma. Ansiedade é foda. Tô ansioso? Porra. Parece não, parece bem Pois calmo. é, meu amigo. Trabalhar. Anos de prata. Tem que trabalhar a cabeça. Sei. Doce ou salgado? Salgado. Inverno ou verão? Verão. Gato ou cachorro? Cachorro. Praia ou montanha? Praia. Café ou chá? Porra, café. Manhã ou noite? Noite. Qual é o seu lugar favorito no mundo? Minha casa. Qual é o seu maior vício? Meu maior vício, trabalhar. Hobby favorito? Surf. Você não precisava nem perguntar, que eu já sabia. O que te tira de sério? Gente mal educada. O que você faz pra relaxar? Praia. Fazer surf de novo, não. O que não pode faltar na geladeira? Cerveja. O que você mais admira em alguém? Honestidade. Qual é o seu maior medo? Perdi a minha liberdade. Com isso a gente encerra a nossa entrevista. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Obrigado.